Amém. Eu quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. É um grande prazer poder participar deste importante evento da nossa Escola Bíblica Dominical em questão, não é? EBD em questão. Agradecer nosso querido pastor e amigo André Moreira e todos os irmãos e irmãs também que estão participando desta nossa reunião aqui pelo Zoom. E eu falo que desde Niterói, no Rio de Janeiro, é uma grande alegria poder estar com os irmãos. O nosso assunto aqui, para ser bem objetivo e ir direto ao ponto, é o sermão profético, também conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Eu, por graça de Deus, tenho alguns livros sobre esse assunto, especialmente, que nós vamos aqui abordar. Eu tenho 2 livros. Erros escatológicos que os pregadores devem evitar, que já está até, sou obrigado a reconhecer, já está desatualizado, porque esse livro é de 2012. Claro, no que tange a doutrina, a sã doutrina, ele continua atual, mas tem outros assuntos, né, que vão surgindo e também novos estudos que nós vamos fazendo, e talvez seja interessante mais para frente ampliar, lançar uma nova edição, mas para quem está iniciando nos estudos escatológicos, modéstia à parte, esse livro aqui pode ajudar. E também a nossa Teologia Sistemática Pentecostal, que é uma obra assim, que tem uma característica que ela é assim, uma linguagem direta, não muito rebuscada, como se fosse um roteiro mesmo, né? Uma apostila. Alguém até critica por conta disso, mas o propósito foi esse mesmo, foi fazer uma obra que fosse de fácil assimilação por parte do público em geral. Então aqui tem uma unidade que, por graça de Deus, eu escrevi, a unidade número 10, que é justamente sobre escatologia. Nós temos também a nossa série, não é? Pregadores da Bíblia. Os irmãos sabem que eu escrevi uma série também sobre erros, né? Erros que os pregadores devem evitar, que tem 4 livros, e eu recebi algumas, graças a Deus, muitos leitores aí pelo Brasil e pelo mundo, mas tem aqueles que também me criticam. Esse irmão só fala de erros e erros. E Deus me abençoou que eu estou fazendo agora sobre os acertos, né? Que os pregadores devem observar. Tem aí o João Batista, o Pedro, tem também o Estevão, Filipe, Barnabé e também Paulo, que é o mais recente, né? Paulo, príncipe dos pregadores. Não é o último, é o mais recente. O último, se Deus quiser, está chegando aí. Acredito que para esse ano, com todas as dificuldades que estamos enfrentando, está um pouco mais difícil, mas para o ano que vem, se Deus quiser, se Deus assim permitir, teremos esse livro, que é o último livro da nossa série. Muito bem. Pastor André Moreira, posso continuar? Meu áudio está chegando bem aí? Maravilha. Vamos adiante, então. Vou convidar os irmãos para uma leitura bíblica na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 24. O nosso assunto é o sermão profético de Jesus, também conhecido como sermão escatológico, e também conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras. A gente ia chamar de Sermão do Monte das Oliveiras para não confundir com o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5-7. Então a gente prefere chamar de sermão profético ou talvez sermão escatológico. Sermão profético é o mais utilizado, não é? O sermão profético de Jesus está em Mateus 24 e 25, é onde está o registro mais extenso, foi Mateus quem fez, mas Lucas apresenta o sermão profético de Jesus, no capítulo 21, e Marcos também no capítulo 13, sendo que Lucas e Marcos, eles apresentam um sermão de Jesus assim mais sintético. Eles registram as palavras de Jesus, mas de uma maneira mais sintética. Mas é interessante que há elementos em Marcos e Lucas que não estão presentes em Mateus, apesar de Mateus ser a apresentação mais extensa e mais detalhada do sermão profético de Jesus,
há elementos que estão fora de Mateus 24, e aí a gente vê a riqueza dos evangelhos, né? Porque eles se complementam, eles se completam, e isso é uma bênção. João, ele não apresenta o sermão profético, mas ele tem ali uma abordagem também sobre o futuro, e inclusive sobre o arrebatamento da igreja, né? Quando Jesus disse, lá em João, no capítulo 14, versículo 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos então ler Mateus capítulo 24, versículo 3. E eu vou começar por aí e vou tentar fazer um resumo desse sermão profético de Jesus. Não é fácil. Nós fizemos agora há pouco tempo algumas lives sobre esse sermão e nós ficamos ali 5 ou 6 lives só nesse sermão, lives de 1 hora cada, e a gente foi abordando parte por parte, e claro que aqui é pelo menos umas 5 partes, que daria, claro, 5 lives, se fosse o caso. Mas aqui, como o nosso objetivo é falar tudo de uma vez só, numa live só, nós vamos, claro, apenas lançar luz e tentar despertar o interesse de todos aí para estudar e tomar tempo com esse sermão, que é muito rico do ponto de vista escatológico. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aqui nós temos o versículo que eu vou tomar como ponto de partida para nós fazermos esta abordagem a respeito do sermão profético de Jesus. Qual a importância desse sermão, que também é conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras, porque Jesus o apresentou ali justamente deste local, não é? O público-alvo, é importante observar que o público-alvo e local do Sermão das Oliveiras é diferente do público-alvo do Sermão do Monte. Por isso que a gente não cita Sermão do Monte das Oliveiras para não confundir. Porque, diferentemente do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que foi um sermão público, o Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão profético, ele foi proferido na privacidade, né, aos seus discípulos em Jerusalém, aos discípulos de Jesus em Jerusalém. Mais precisamente, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, e André, que também estava sempre por perto. É importante observar que esse sermão não foi, na verdade, um sermão como nós vemos na igreja, uma exposição, assim, que o pregador fala, como eu estou fazendo aqui agora, aliás, não é? Jesus, ele falou para os seus discípulos mais próximos e foi, na verdade, uma interação. Eles ali tinham um tempo maior, é claro, e estavam juntos de Jesus e podiam interagir com ele, podiam interromper. Então, Jesus começa esse sermão, é interessante que ele começa no capítulo 23 já. Quando você lê o capítulo 23, no final, quando Jesus diz, essa casa ficará deserta, ele estava falando do templo. E ali ele já começa a falar, porque de onde eles estavam, eles podiam avistar todas as construções, os suntuosos edifícios que havia em Jerusalém, né? O templo e os seus anexos. E ali Jesus, então, disse que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus, então, ele prevê a queda do templo, que era o principal símbolo para os israelitas, motivo de orgulho para eles, e os discípulos, que eram todos israelitas, claro que estranharam aquela fala de Jesus e perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É muito importante entender essa pergunta, que é, na verdade, uma pergunta tripartida. Eles fizeram uma pergunta tripartida. E a resposta de Jesus também foi tripartida. E é importante observar também que este sermão de Jesus, quando nós estudamos como literatura, está caracterizado, ele é considerado literatura apocalíptica, gênero apocalíptico. E o gênero apocalíptico nós sabemos que é um gênero literário
que não se afina com a nossa mentalidade ocidental, né? A nossa mentalidade ocidental, ela se interessa por uma continuidade ordeira, pela linha do tempo, cronologia, mas ali nós vemos que o sermão escatológico de Jesus não obedece necessariamente a uma linha do tempo. Eu digo necessariamente porque essa linha do tempo ela pode ser, na verdade, observada se nós atentarmos para o fato de que a pergunta tripartida dos discípulos fez com que Jesus abrisse um parêntese para responder esta pergunta e depois ele retoma o que ele, de fato, abordaria na sequência, na linha do ali, sem essa interrupção. Mas como houve a interrupção, Jesus calmamente explicou. E aí eu vou propor aqui, então, já de imediato, para a gente procurar apresentar o geral e depois partir do geral para o específico e destacar alguns pontos, fazendo como aquele viajante que sobe num ponto alto da cidade que ele está visitando e com um mapa na mão ou aplicativo ele contempla tudo e tendo a visão panorâmica ele escolhe ou ele elege alguns lugares para visitar. É mais ou menos isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer uma abordagem panorâmica e depois vou pensar, vou escolher alguns pontos para destacar. Então eu proponho aqui um esboço, uma linha do tempo nesse sermão, um roteiro, melhor dizendo, desse sermão, que seria, primeiro ponto, o início e a pergunta dos discípulos, que nós estamos aqui abordando. O primeiro ponto seria a introdução. Jesus, ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Ele prevê a destruição do templo, que ocorreu de fato no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, ali invadida pelo exército romano, sob o comando do general Tito, né, no ano 70. Então se cumpriu a profecia de Jesus de que o templo seria destruído. E até interessante observar que esse sermão é difícil de ser interpretado justamente porque a profecia de Jesus, muitas vezes você percebe que não somente a profecia de Jesus, mas muitas profecias veterotestamentárias, elas têm um duplo cumprimento, às vezes até um triplo. Acontecimentos se justapõem. É algo que acontece. Por exemplo, quando Jesus fala do futuro de Israel, ele fala de assuntos alusivos ao ano 70, mas, ao mesmo tempo, ele já fala de algo que vai acontecer somente na grande tribulação. Quando ele fala, por exemplo, do abominável da desolação, e ele cita Daniel e diz, olha, quem lê, entenda. Por que Jesus diz isso? Porque a profecia que Daniel apresentou lá no capítulo 11 do seu livro, nos versículos 30 e 31, já tinha se cumprido. Já tinha havido um cumprimento com Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, lá no período interbíblico. Antíoco, que era ali um general, né, e tal, e ele, então, quando entrou em Jerusalém, quando foi invadida, né, Antíoco, que veio lá da dinastia Seleucida, porque quando Alexandre o Grande morreu, o seu reino, o Império Grego se dividiu em quatro, né? Então, nessa dinastia Seleucida veio exatamente este homem, Antíoco IV, que tomou para si o título de Epifânio, que quer dizer esplêndido, porque ele se considerava Deus, e ele então engana os israelitas em determinado momento. Ele entra no templo, ele sacrifica porcos, ele coloca uma estátua de Zeus dentro do templo, e isso é chamado de abominável da desolação. Isso já se cumpriu no período interbíblico. Só que quando eu digo que as profecias elas têm um duplo ou até triplo cumprimento e os acontecimentos se justapõem, é que Jesus ele disse, olha, quem lê entenda. E ele cita o abominável da desolação, querendo dizer o seguinte, a gente entende estudando, claro. Olha, já houve um cumprimento parcial, mas o
cumprimento final dessa profecia de Daniel, porque Daniel fala do abominável da desolação em 3 ocasiões. Ele fala em Daniel 9, ele fala em Daniel 11 e ele fala em Daniel 12. Em Daniel 9, claro, aquela profecia não se cumpriu, que ali é alusiva às 70 semanas de Daniel, né? E a 70ª semana, claro, ela está suspensa, porque nós estamos no tempo dos gentios, no período dos gentios, que é um parêntese que se abriu, não é? Não há tempo aqui de pormenorizar nesse momento, mas então aquela grande abominação da desolação ainda vai acontecer quando, na verdade, o falso profeta, e aí já tem uma conexão com Apocalipse 13, porque o falso profeta, aquele preposto do anticristo, por assim dizer, que por sua vez é também um preposto do diabo, que ali vai se formar uma tríade satânica, não é? O falso profeta, representante do anticristo, ele vai colocar também uma estátua. E aí pressupõe-se, claro, está claro que o templo será reconstruído. Quando Jesus menciona isso, e nós comparamos com Apocalipse 13, e comparamos com o que aconteceu no período interbíblico, que não aparece na Bíblia o que aconteceu, mas se você olhar nos livros apócrifos, no livro de 1 Macabeus, especialmente, você vai encontrar a descrição ali do que Antíoco Epifânio fez, quando ele introduziu a estátua de Zeus dentro do templo. E Jesus disse, olha, quem lê entenda, porque isso vai acontecer novamente, mas na segunda metade da grande tribulação, como Paulo também mencionou em 2 Tessalonicenses 2, e também João, lá em Apocalipse 13, ao falar do falso profeta. Não é? Bom, eu abri aqui um longo parênteses, acho que eu abri um colchete também, deixa eu fechar o colchete, fechar o parênteses e voltar, que eu ia apresentar um esboço, na verdade, desse sermão, que seria o seguinte, o primeiro tópico, o início do sermão, né? A parte introdutória, e a pergunta tripartida dos discípulos, que provocou, na verdade, um parêntese. Jesus ele começa a expor, ele começa a ensinar sobre as últimas coisas, e quando ele diz, olha, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, tal e tal, e ele começa a introduzir ali o sermão profético, os discípulos fazem uma pergunta. E é importantíssimo entender essa pergunta tripartida dos discípulos para você entender também o sermão. Porque, veja, quando eles perguntam ali, só uma rápida explicação. Quando eles perguntam sobre a vinda de Jesus, o termo ali no grego é parousia. Parousia. Mas nem sempre parousia significa manifestação do Senhor. Há alguns teólogos aí de outras tradições que costumam dizer que parousia sempre se refere à manifestação de Jesus em poder e grande glória. Não necessariamente. Aliás, nos evangelhos, o termo parousia só aparece em Mateus. Aliás, só em Mateus 24. Aparece 3 vezes. E com 2 sentidos. O primeiro sentido, claro, da manifestação do Senhor, que aparece nesse parêntese que eu vou apresentar agora, entre os versículos 4 e 35, e aparece também depois do parêntese, numa alusão ao arrebatamento da igreja. E eu vou explicar também, eu creio que vai dar tempo de eu explicar por que parousia ali se refere ao arrebatamento da igreja. Porque o parêntese se fecha e Jesus começa a falar justamente da iminência e da vigilância, que são elementos ligados ao arrebatamento. Não faz sentido falar de iminência se não for em relação ao arrebatamento da igreja, porque é o arrebatamento que vai acontecer de repente, né? É algo que é iminente de fato. Agora, voltando aqui então para o que eu estava dizendo, o termo vinda, quando os discípulos perguntam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O termo vinda, parousia, alude a uma manifestação, a um aparecimento, a uma presença, mais precisamente, vitoriosa, a presença de um vencedor. Só que tem um detalhe, se você estudar os evangelhos, você vai ver que até então, Jesus não tinha dito para os seus discípulos, pelo menos não há registro disso, de que ele voltaria, iria para o Pai para
depois vir novamente à terra. Aliás, os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham a visão que nós temos hoje de que haveria duas vindas. Como diz lá em Hebreus, que Jesus veio a primeira vez e aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Aparecerá segunda vez. Só que você vê Isaías profetizando, lá no capítulo 61, e Jesus cita a profecia de Isaías. E é interessante que Jesus, quando ele lê lá na sinagoga em Nazaré, que está em Lucas no capítulo 4, ele lê até a parte que fala do ano aceitável do Senhor e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele não cita a parte alusiva à segunda vinda, ele só cita a parte alusiva à primeira vinda. Agora, Isaías, quando profetizou, ele profetizou como se fosse uma coisa só, porque os profetas do Antigo Testamento, eles viam a vinda de Jesus como se eles estivessem olhando para uma grande montanha ou um grande monte, e eles estavam descrevendo aquele monte. Eles descreviam, só que eles só viam esse monte. E nós, olha como nós somos privilegiados. Hoje nós sabemos que aquele monte de fato existia, só que os profetas só estavam vendo aquele monte. Atrás do monte tinha um vale e depois tinha um outro monte. Então hoje nós sabemos que a vinda de Jesus aconteceu, a primeira vinda, e acontecerá também a segunda vinda. A segunda vinda. E os discípulos não sabiam, eles como israelitas também, eles esperavam que Jesus ia resolver tudo na primeira vinda. Então, quando eles perguntam quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, eles estavam dizendo: olha, quando acontecerá a sua presença triunfal? Nós cremos que tu és o campeão que vai nos libertar do jugo dos romanos e tal. E quando isso vai acontecer? Porque nós estamos esperando que isso vai acontecer logo. E o Senhor está dizendo que o templo vai ser destruído, mas quando vai ser isso? E a tua vinda, a tua presença? Porque na linha do tempo, quando você estuda os evangelhos, João 14 é um dia depois de Mateus 24. Jesus só diria para os discípulos que ele viria outra vez e os levaria, quando ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, isso foi na noite seguinte. Ele não tinha dito ainda, ele não tinha prometido ainda que ele viria. Então veja como aí Jesus ele aproveita a pergunta dos discípulos para explicar, mas os discípulos ainda não tinham conhecimento do que era essa segunda vinda do Senhor. Mas Jesus explica. E ele leva em consideração que os discípulos, eles formavam parte da igreja nascente, mas eles eram também israelitas. E é aí que está a dificuldade. Porque a grande tribulação, ela foi determinada para Israel. A grande tribulação não foi determinada para a igreja. Hoje em dia tem crente discutindo: a igreja vai passar, sim, porque nós não temos medo de passar, e ficam falando isso. Mas lá em Daniel 9, está claro, se nós lermos Daniel, não vamos ler agora para ganhar tempo, mas Daniel 9, 24, está escrito claramente que estas semanas, as 70 semanas de Daniel, estão determinadas sobre a tua cidade, o teu povo e a tua cidade. É uma alusão a Jerusalém e ao povo de Israel. Tanto que a semana está suspensa, porque nós estamos no tempo dos gentios. Você já leu lá em Apocalipse 12, por exemplo, quando fala daquela mulher vestida do sol? Aquela mulher representa Israel, sem dúvida. Não há nenhuma dúvida de que aquela mulher é Israel. Você já observou que quando o menino nasce, o menino é Jesus, sem dúvida, porque diz que ele também vai reger o mundo vai reger as nações com vara de ferro. Aquela criança, aquele menino, o filho daquela mulher, sem dúvida é Jesus. Não é, aquela mulher não pode ser a igreja também, porque não foi Jesus que saiu da igreja, foi a igreja. Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra. Foi a igreja que saiu de Jesus, por assim dizer, e não Jesus saiu da igreja. Então, ali, quando diz que o menino sai da mulher, aquela mulher só pode ser Israel. A simbologia ali está clara, né? As 12 estrelas, que representam as 12 tribos de Israel, e outros pormenores, né? E o dragão, que representa Satanás,
ele quer tragar o filho da mulher quando nascer. Só que o menino nasce e a Bíblia diz que ele é tomado, ele é levado. Claro que ali está embutido, ali está implícito ali o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, né? E a mulher, claro, não é Maria. A mulher ali é Israel, porque Jesus veio para Israel, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora, ali tem um detalhe importante. Quando o menino nasce e volta para o pai, quando ele é arrebatado, o dragão vai para tragar a mulher. E Deus dá à mulher asas de águia, né, para que a mulher vá para o deserto. E ali ela será alimentada por 1.260 dias. O que são esses 1.260 dias? 3 anos e meio. Porque naquele tempo os anos não tinham 365 dias, eram 360 dias, porque os meses eram de 30 dias, né? Se você fizer 30 vezes 12 e multiplicar por 3,5, você vai ver que dá exatamente 1.260 dias, ou 42 meses. Porque 7 anos são exatamente 84 meses. Então, quando você lê 42 meses ou 1.260 dias, é a segunda metade da grande tribulação, que são 3 anos e meio. Por que pula? O menino nasce e já pula diretamente lá para o deserto, para a segunda metade da grande tribulação. Porque aquilo diz respeito a Israel. Está omitido ali exatamente o período, o parêntese que nós estamos agora, que é justamente o tempo dos gentios. Porque a semana de Daniel está suspensa justamente porque nós estamos nesse parêntese. Quando começar a grande tribulação, e a igreja não estará mais aqui na terra, porque a grande tribulação ela foi determinada para Israel, porque a grande tribulação, ou o período tribulacional, na verdade, os 7 anos, a última semana de Daniel, foi determinada também sobre Israel. Claro que os gentios que estiverem aqui na terra, eles vão também sofrer as consequências, porque, apesar da grande tribulação ser determinada sobre Israel, ela vai ser uma tribulação que vai ter uma abrangência mundial. Vai ser algo de dimensões globais, né? Então, voltando aqui para o nosso roteiro, os discípulos perguntam, essa pergunta dos discípulos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Faz com que Jesus abra um parêntese. E esse parêntese acaba se tornando a parte mais importante do sermão. Porque é a parte mais longa, aliás, do sermão, que vai do versículo 4 até o versículo 35. É o parêntese que Jesus abre. E nesse parêntese que Jesus abre, nessa longa resposta, porque essa resposta contempla, repito, uma resposta que é alusiva principalmente ao futuro de Israel, porque os discípulos eram israelitas, e apesar de eles fazerem parte da igreja nascente, eles estavam preocupados com o futuro de Israel. Tanto que mesmo depois de Jesus ressuscitar, e momentos antes de ser assunto aos céus, eles ainda estavam preocupados com isso. E diz lá em Atos capítulo 1, versículo 7, que eles perguntaram, Senhor, que Jesus fez a promessa, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ele foi dando pormenores, foi detalhando. E os discípulos estavam querendo saber, na verdade, se quando o derramamento do poder acontecesse no dia de Pentecostes, se Deus, naquele momento, restauraria o reino de Israel. Eles estavam preocupados com isso. Aí o que Jesus falou? Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Na língua portuguesa é tempos e estações. No grego é cronos e kairos. Não vos pertence saber nem o cronos nem o kairos. A gente sabe que o cronos está relacionado com o tempo aqui da Terra, cronológico, né, que pode ser cronometrado. O kairos nós sempre comparamos, né, com o tempo de Deus, porque o kairos, até na mitologia grega, era aquele camarada que corria tão rápido que não dava para perceber, né? Ele passava muito rápido, ou seja, como se não desse para contabilizar ali o tempo, cronometrar, né? Porque o tempo de Deus, claro, é diferente do nosso tempo.
Nosso tempo é cronológico. Mas olha o que Jesus disse para os discípulos: não vos pertence saber nem o Cronos e nem o Kairos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, o poder dinâmico do Espírito que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus disse: olha, vocês realmente, eu não vou tirar de vocês a esperança que vocês têm, porque Jesus não reprovou eles por conta disso, Jesus não censurou. Jesus não disse: olha, vocês ainda estão preocupados com esse negócio, agora isso aí, agora é outro período, agora a igreja é o Israel de Deus, vocês estão preocupados aí com o futuro de Israel? Olha aí a diferença que nós, pentecostais, temos dos nossos irmãos de outras tradições, que são muitas vezes aliancistas, que nós, na verdade, somos dispensacionalistas clássicos, é bom que se diga, porque os irmãos aliancistas, claro, eles veem o povo de Deus como um só. No Antigo Testamento era Israel e hoje no Novo Testamento é a igreja, e eles enfatizam muito que a igreja é o Israel de Deus. Mas olha como Jesus não tirou dos israelitas a esperança quanto ao futuro. Jesus apenas disse: olha, não vos pertence saber. Eles queriam saber: quando tu restaurarás o reino de Israel? Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu, já está estabelecido. Israel, o que Deus prometeu para Israel, a aliança que Deus fez com Abraão, que é uma aliança perpétua, diz a Bíblia, o que Deus prometeu a Israel vai se cumprir, mas não é hoje, não é agora, porque nós estamos no parêntese. Por isso que Jesus falou: olha, agora é tempo de evangelizar, é tempo de vocês, revestidos pelo poder do alto, propagar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí, esse negócio de Israel vai se cumprir. Deus já determinou, já está determinado. Mas não é agora, é só no futuro. Então, voltando de novo aqui para o nosso roteiro, eles perguntaram: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles já tinham uma noção de fim do mundo, porque Jesus tinha contado parábolas pelas quais ele falou da consumação de todas as coisas. Agora, de vinda, eles não sabiam exatamente o que era, né? Eles não sabiam desses pormenores que nós hoje, por graça de Deus, sabemos, né? Que já houve uma vinda e haverá segunda, e que essa segunda vinda, claro, tem vários desdobramentos que nós nem estamos mencionando ainda, porque não foi possível. Mas então, voltando para o roteiro, o início do sermão, a pergunta dos discípulos, e Jesus abre o parêntese para responder. Nesse parêntese que ele abre, ele fala do princípio de dores, nos versos 4 a 8. Princípio de dores porque ele usa ali aquela figura da mulher que está para dar à luz. O termo no grego aí, odin, alude a dores de parto. Então, dores de parto representa bem o que vai acontecer, porque na medida em que o parto vai se aproximando, as dores vão se intensificando, porque a criança está para nascer. Então Jesus disse: olha, vai vir isso, aquilo, etc., mas ainda é o início, princípio de dores. Aí ele fala desse princípio de dores, versículos 4 a 8, ele cita sinais, que são sinais não exclusivos do arrebatamento, são sinais com respeito à sua vinda de maneira geral, que eles vão continuar no período tribulacional, fomes, guerras, tudo isso, aliás, desde o primeiro século está acontecendo. Alguém dirá: então, se está acontecendo desde o primeiro século, que tipo de sinal é esse? Já faz 2000 anos que está acontecendo terremoto, está acontecendo guerra, está acontecendo fomes. E que sinal é esse? Mas aí que está o detalhe: o sinal não está no evento em si. O sinal está, na verdade, na repetição e os eventos, cada vez, os sinais, eles vão se intensificando. Está na intensificação, na verdade. Essa é a palavra que eu queria utilizar. Repetição e intensificação. Se a gente fizer, por exemplo, um estudo sobre os terremotos, o pastor Antônio Gilberto até cita isso no seu livro Daniel e Apocalipse, ele joga ali uma ideia sobre isso, mas eu já tive a curiosidade de pesquisar. Tem sites hoje em dia em que você pode encontrar esse tipo de informação. Você vai ver que nos 19 séculos
Em 19 séculos, em cada século, foi acontecendo um número de terremotos. No século I teve um número, no século II um número maior, no século III um número maior, foi aumentando. Quando chega no século XX, o número de terremotos que aconteceu no século XX foi muito maior que os terremotos que aconteceram nos 19 passados somados. O número somado de todos os terremotos é menor do que os terremotos que aconteceram no século XX. Quando você entra no século XXI, aí você, a Bíblia, você vê que a palavra de Deus se cumpre realmente, porque você vê que aconteceram tsunamis lá na Ásia, quase 300 mil pessoas, terremoto no Haiti, outro tsunami no Japão. Ou seja, cada vez maior. Veja, no século XX, as guerras. Houve guerras durante os 2000 anos que passaram, mas no século XX houve 2 grandes guerras mundiais, né? Que timaram aí milhões de pessoas como nunca antes. Então a gente percebe que essas dores, elas vão se intensificando. Então, quando Jesus fala de princípio de dores, ele quer dizer isso, que essas coisas vão acontecer cada vez de maneira mais intensa. E quando chegarem num ponto que realmente parece que já é o fim, aí Jesus disse, olha, isso aí na verdade é o começo do fim. O fim agora de fato vai começar. É o princípio das dores que vão de fato, né, esses sinais agora eles vão se intensificar cada vez mais, vai haver um aumento, né? Então, nesse parênteses que ele abriu, ele fala do princípio de dores, ele fala do aumento das dores de parto, nos versículos 9 a 14, que aí já é uma abordagem dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Não quer dizer que a igreja vai passar por eles, mas Jesus já começa a abordar, porque ele está falando também, levando em conta que os discípulos eram israelitas. E aqui ele descreve exatamente a grande tribulação para Israel e em Jerusalém, mais precisamente. Então, por isso que ele dá destaque para essas coisas. Ele fala da abominação da desolação, nos versículos 15 a 26. E então, ele fala da manifestação do Senhor em poder e grande glória, nos versículos 27 a 35. Ele diz que o Senhor virá com poder e grande glória, e ali onde estiver o cadáver se ajuntarão as águias, né? Porque é aquela visão como se uma pessoa que estivesse, por exemplo, numa estrada e ela de longe à vista, aquela grande, o termo mais apropriado aí, na verdade, a versão corrigida fala de águia, mas a tradução mais clara é aquela que fala de abutres, né? De aves de rapina que em redor de um animal morto. Então você está às vezes numa estrada, você observa, você vê aqueles pássaros, né? Aquelas aves de rapina rodeando o local, porque ele está deixando claro que vai acontecer algo terrível lá em Israel, porque Jesus vai descer lá em Jerusalém. Quando ele vier na sua manifestação, como diz lá em Zacarias capítulo 14, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias, né? Ou as aves de rapina, os abutres, né? Então, ele menciona essa manifestação em poder e grande glória, e aí vem uma dificuldade nesse sermão. Qual é a dificuldade? Jesus fecha o parênteses. Ele fecha o parênteses no versículo 31, porque ele ali completa a explicação, ele completa a resposta, porque a pergunta foi tripartida e a resposta foi tripartida. Aí Jesus apresenta uma resposta que contempla cada detalhe. Ele fala da destruição do templo, e Lucas deixa mais claro isso. Se você ler Lucas 21, você vai ver que Jesus fala também da destruição de Jerusalém. Em Mateus 24, realmente não fica claro, parece que ele está falando só da tribulação, mas ele fala também, Lucas 21 mostra que ele está falando ali do que aconteceu justamente no ano 70, quando ele fala da fuga ali, ai das grávidas. Por isso que eu falo que há justa posição de acontecimentos, porque isso também vai acontecer na grande tribulação, mas já aconteceu no ano 70. Foi um prenúncio do que vai acontecer no período tribulacional. Mas a profecia de Jesus, a explicação de Jesus contemplou esses 3 momentos, né? Contemplou
Quando serão essas coisas, as coisas que aconteceram no ano 70, sinais alusivos à sua vinda e os sinais alusivos ao fim do mundo, ou seja, a consumação de todas as coisas. E ele explica tudo isso, ele fala tudo isso. Nós não estamos aqui podendo pôr menor conta do tempo, mas ele fala de tudo isso, e quando chega no versículo 1, ele conclui o parênteses e diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ponto. Fechou o parênteses. Aí, no versículo 36, ele começa a falar da iminência. É aí que está a dificuldade, que muita gente diz: não, como que você pode crer no arrebatamento se, na verdade, a Bíblia diz que Jesus virá em poder e grande glória, e só depois que ele fala lá daquele dia, hora ninguém sabe, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso, como foi nos dias de Noé. É verdade, Jesus ele fecha o parênteses, porque ele abriu o parênteses para responder a pergunta dos discípulos. Quando chega no versículo 36, ele começa a falar, aí ele fala do arrebatamento da igreja. De Mateus 24, 36 até Mateus 25 e 13, pode observar que Jesus fala da iminência e da vigilância. Ele fala ali dos dias de Noé, ele fala que 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado, 2 estarão moendo no moinho, um será... Alguém diz: não, isso aí é da grande tribulação. Não, Jesus já tinha fechado parênteses. Ali é claro que ele está falando do arrebatamento da igreja. Um será levado, outro será deixado. Tem até um expoente aí do adventismo, ele é até um camarada respeitado, porque ele lida com arqueologia e tem muita coisa importante, claro, a nos ensinar, mas eu vi aí um vídeo dele em que ele faz até um gracejo, diz: você que defende o arrebatamento da igreja, tá, olha o que Jesus falou, nos dias de Noé, aqueles que foram deixados aqueles que pereceram, né? Ou melhor, aqueles que foram levados, aqueles que pereceram, né? Porque ali diz: um será levado, outro será deixado, né? Aí ele diz: aqueles que foram levados, que veio o dilúvio e os levou, como fez Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, porque naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, casaram-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, está vendo? Aqueles que são levados é os que vão perecer, e você está achando que Jesus vai te levar? E fez essa brincadeira. Só que, quando a gente faz uma brincadeira e não observa que explica a própria Bíblia, a situação é difícil. Porque ali em Mateus 24, fala dos dias de Noé. Só que quando você confronta com Lucas 17, quando você compara, você vai ver que Jesus, no mesmo contexto que ele fala dos dias de Noé, ele fala também dos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Quem é que se salvou? Foi quem foi quem que na verdade? Levado ou quem ficou? Quem ficou, né? Porque a família de Noé foi tirada, né? E o pessoal gosta de fazer brincadeira, mas quando falam desse negócio de Noé, Noé, tá vendo? Noé passou pelo dilúvio. Você diz que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé, e Noé ele entrou na arca, mas ele teve que atravessar o dilúvio, e nós vamos passar também pela grande tribulação. Quando alguém vem com esse tipo de brincadeira, eu digo: tá bom, se você quer falar em termos de tipos, né? Os tipos que a Bíblia fala, clara, que a igreja não passará pela grande tribulação, tem várias passagens que falam sobre isso, né? De maneira clara, não por figuras ou tipos, mas os tipos, claro, reforçam aquilo que a Bíblia diz claramente. Mas quem quer falar em termos de tipos, eu apresento logo o tipo, um tipo que para nós é perfeito, que é o de Enoque, né? Que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Se Noé é um símbolo é um tipo que alguém brinca e fala: Noé passou pelo dilúvio, veja o caso de Enoque, que foi arrebatado antes, né, do dilúvio. Então, meu querido irmão, meus queridos irmãos, irmão André Moreira, nosso querido irmão Valdemir, nossa irmã Amélia, tantos outros que estão nos ouvindo, e toda a nossa audiência aí do EBD em questão, né? É isso? Desculpa que tem vários sites hoje em dia de escola dominical, às vezes eu me confundo. EBD em questão. Então, veja, resumindo aqui então, o que enfatizar? Diz do parente que Jesus, os 24, 35,
ele começa a falar da iminência, daquele hora ninguém sabe, depois um será levado, outro será deixado, como foi nos dias de Noé. Aí ele entra no capítulo 25, ele fala antes dos 2 servos, né? Enfatiza ali também a questão da vigilância. Depois ele entra no capítulo 25, fala das 10 virgens, falando novamente da vigilância, da importância de estar vigilante. Então, veja, tudo isso está ligado ao arrebatamento, inequivocamente. Por quê? Porque só faz sentido em relação ao arrebatamento. Tanto que aqueles que pregam contra o arrebatamento, eles fogem dessas passagens. Eles dizem, porque eles não acreditam na iminência. Não, achando que Jesus vai vir a qualquer momento. Não, isso aí é conversa de assembleiano. Nada disso. Então, eles fogem dessas passagens. Eles riem os gracejos, porque eles não querem encarar. Mas, graças a Deus, que no meio deles também tem pessoas que defendem. Né? O próprio John MacArthur, que é um antipentecostal, lamentavelmente, né? Que fala contra os dons, a continuidade dos dons. Ele é um cessacionista. Mas, do ponto de vista da escatologia, por incrível que pareça, ele é um dispensacionalista clássico, né? E a CPAD até lançou um livro dele, A Segunda Vinda, um livro excelente, aliás, um dos melhores livros de escatologia e que abordam esse sermão escatológico de Jesus. Ele explica muito bem essa parte, né? E então ele mostra claramente que os nossos irmãos aliancistas, lamentavelmente, e aí o aliancismo contempla boa parte dos calvinistas, de maneira geral, eles estão equivocados, né? Penso nesse ponto, porque Jesus fala da iminência e aí você percebe que ele apresenta uma ordem, como ele, tudo indica que ele apresentaria esta ordem se ele não fosse interrompido pela pergunta. Porque ele fala da iminência, dos versículos 36 de Mateus 24 até o 13 de Mateus 25. Depois, ele apresenta o quê? Ele apresenta justamente o tribunal de Cristo. Fala do tribunal de Cristo, dos versículos, a partir do versículo 14, né? Que ali já é a parábola dos talentos, que é uma alusão ao tribunal de Cristo, que vai acontecer logo depois do arrebatamento. E ali ele já pula, e aí que tem uma outra dificuldade. Ele já pula ele cita de novo. Vamos só até abrir essa passagem, que é importante ter, porque eu estou falando do capítulo 24, mas o sermão, na verdade, contempla Mateus 24 e Mateus 25. Olha que interessante. Mateus 25, 1 a 13, é a parábola das 10 virgens. Alude ao arrebatamento, sem dúvida. Irmão Ciro, mas a noiva não está presente. Aí não é parábola, interpreta dessa maneira. Tem pessoas que interpretar os detalhes da parábola. Parábolas tem que interpretar pelo propósito e não pelo... Quando Jesus, por exemplo, aquela parábola do bom samaritano, que muitos historiadores até gostam, os evangelistas, eu mesmo já usei muitas vezes aquilo ali com aplicação, falando do bom samaritano como se fosse Jesus e tal, e o homem caído à beira do caminho como se fosse o pecador. É uma aplicação. Mas interpretar aquela parábola pelo propósito. O que gerou aquela parábola? Foi a pergunta lá do doutor da lei. Quem é o meu próximo? Jesus contou aquela parábola para falar do amor ao próximo, do cuidado para com o próximo. Aqui também, essa parábola está inserida dentro do assunto iminência. Então não tem nada que ver, eu vejo pessoas falando, isso aqui é para Israel, não é para nós, a igreja não está presente, porque a noiva não aparece. Mas aqui, na verdade, quem representa a igreja aqui são justamente as 10 virgens, assim como os 2 servos da parábola anterior, né? Representam também os servos de Deus, por ocasião, né, do arrebatamento da igreja. Então, aqui é importante observar isso, que até o versículo 13 de Mateus 25 é uma alusão ao sermão, ainda é uma alusão à iminência alusiva ao arrebatamento. No versículo 14, aqui você já vê a parábola dos talentos, que é uma alusão clara ao tribunal de Cristo, que vai acontecer logo depois do arrebatamento. Porque Jesus disse, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo.
Ou o meu galardão virá comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós vamos ao encontro do Senhor e vamos ser galardoados. Aí, se você continuar lendo, quando chega no versículo 31, é aí que vem uma dificuldade, porque Jesus pula a parábola dos talentos para o sermão vida eterna, que vão ao julgamento das nações. Quando vai acontecer o julgamento das nações? Vai acontecer no fim da grande tribulação, quando Jesus voltar com a sua igreja, não é no arrebatamento. E aqui é interessante que Jesus, que já tinha falado da sua manifestação em poder e grande glória, em Mateus 24, 30 e 31, ele volta a falar aqui no versículo 31 de Mateus 25, quando ele diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, veja que ele está falando da sua vinda em glória, é a sua manifestação em poder, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Por que Jesus pula da parábola dos talentos para o julgamento das nações? Porque a parábola dos talentos alude ao tribunal de Cristo, que é logo após o arrebatamento. Tem 7 anos da grande tribulação, só depois que virá o julgamento das nações. Por que Jesus pula do tribunal de Cristo ao julgamento das nações? Porque ele já tinha falado da grande tribulação no parêntese. Se os discípulos não tivessem feito aquela pergunta, eu creio que Jesus teria passado pela iminência, falaria da parábola dos talentos, ou seja, o tribunal de Cristo, as bodas do corpo que está aí, não é? E a grande tribulação na terra, Jesus detalharia para depois falar do julgamento das nações e tal. Mas por que ele pula da parábola dos talentos para o julgamento das nações? Porque ele já tinha aberto parênteses para falar da grande tribulação. E aí que está a dificuldade, como eu falei no início da literatura apocalíptica, que ela é necessariamente em ordem cronológica. Nós temos que estudar. Mas o que nós vemos aí ao fim, que nós temos diante de nós, um quebra-cabeça, e tem que montar com muito cuidado. Aliás, o plano escatológico como um todo é um grande quebra-cabeça. E o que Jesus deu para nós entender é só um recorte desse grande quebra-cabeça. O recorte está na Bíblia e disse: agora é com vocês aí montar isso aí. E não adianta querer forçar as peças. Sabe que tem peça que só parece que é daquele lugar, mas quando você vai ver não encaixa. Então, não adianta você forçar. Não adianta você trazer peças também de outro quebra-cabeça, porque é só para aquele que Jesus nos dá. Tem que respeitar as peças que estão na Bíblia. E você tem escatologia especulativa, a gente trazendo coisa para tentar ajudar aí, mas complica cada vez mais. Então, pastor André Moreira, eu acho que as horas andaram parar aí, né? Eu não sei como que está o tempo aí, mas acho que já estou falando há 1 hora e meu objetivo aqui, eu repito, é só lançar a luz mesmo sobre o assunto, porque tem muitos pormenores e há pouco tempo a gente se propôs a fazer explicação desse sermão numa série de lives lá atendendo à instituição que nós atendemos, que é o CETADB, né? Lá de Apucarana, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, e ali a gente ficou 5, 6, se eu não me engano, 6 lives só para explicar os detalhes, os pormenores desse capítulo 24 de Mateus. E aqui, de maneira, claro, geral, assim como eu estou falando, não sei se deu para compreender, mas se houver alguma dúvida, se houver tempo aí para responder, também estou à disposição.